enganaram, falaram um monte de coisa que era para ser feita assim, assado, fiz de outra. Foi a única coisa que o Pelé me fez eu fazer o trabalho que ele falou, faz para o meu amigo, fiz e me estrepei. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, como você viu o título, hoje a gente vai falar da Xuxa. E assim como o Neymar, eu sei que vai ter muita gente que vai dizer, poxa irmão, tanta coisa acontecendo e o cara vai falar de artista, eu quero que os artistas se explodam. No caso do Neymar, eu vi muita gente dizendo isso. Só que às vezes quando a gente deseja um mal a uma pessoa, família, acaba se virando contra a gente ou contra alguém que a gente ama. Por que é importante a gente ter falado do caso de Neymar? Por quê? Muita gente não percebeu, mas esse feminismo que está rolando no Brasil, criando privilégio para uma classe, é uma coisa muito complicada. Isso está acontecendo em vários setores. Faz parte da agenda global colocar uns contra os outros, fazerem as pessoas se odiarem. E que melhor maneira de fazer isso do que criando privilégios para uma classe de pessoas? Porque a humanidade já entendeu que todos nós somos iguais. Não há mais espaço para preconceito, para dizer o branco é melhor do que o preto é melhor do que o amarelo. Não existe mais isso. Nós sabemos que todos nós acabamos do mesmo jeito, nascemos do mesmo jeito, então isso aí não cola mais, tá certo? A humanidade já entendeu isso. Compreendendo isso, você cria direitos especiais para um tipo determinado de pessoa, você acaba jogando a outras pessoas contra ela. Você tá ali tentando uma vaga para uma faculdade e o cara diz, não, ele vai entrar porque ele é nordestino. Eu, como nordestino, não aceito isso. Aí será que vão chamar eu de nordestifobia, sendo eu um nordestino? É um absurdo, família. E no caso de Neymar foi importante a gente falar, embora muita gente não tenha entendido, alguns porque realmente se distraíram e acabaram não parando para pensar sobre o caso, e outros porque são mau caráter mesmo. O caso de Neymar foi muito importante para mostrar como as coisas estão distorcidas aqui no Brasil. Qualquer uma pode acusar o cara ali e o cara receber uma prisão preventiva e ser violentado ali dentro do presídio por 60 caras. Como acontece o tempo todo, inclusive caras pegando HIV aí por causa disso. Então você imagina, irmão, você é acusado inocentemente por uma namorada raivosa, por uma ex-esposa raivosa. Não, ele me estuprou. Só pra se vingar de você. E aí você vai parar ali no presídio. Porque veja o que aconteceu com o Neymar tendo o dinheiro que tem. Veja o prejuízo de milhões que o cara teve. Irmão, se fosse você, uma pessoa comum, você ou eu, a polícia ia prender na mesma hora. Principalmente no caso do Neymar, você vê que é uma moça loura, né? Dos olhos claros. E ele um carinha feito nós. Então imagine quem é que o povo ia dar razão. Ah, é estuprou mesmo, prende o safado. E aí você inocente, você pai de família, ia ficar ali, né, sendo violentado por 60, 200 caras. Isso é certo. Não é hora de parar pra pensar e dizer, vamos mexer nessa lei. Cadê os caras que eu votei? Cadê vocês? Mostra serviço. Propõe outra coisa aí. E aí já tá acontecendo. Graças à repercussão que teve, já tá criando a lei aí pra quem acusar falsamente também, ao ter a pena aumentada em 1/3. É pouca ainda, né? Precisava de mais força, precisava do povo entender a coisa. É claro que sempre tem gente alienada que tá realmente ali chorando pelo Neymar, mas é a minoria, eu acho que é 10, 20%. A grande maioria entendeu que chegou a hora de a gente mexer na lei. Chegou a hora de a gente colocar realmente as pessoas em igualdade. E da mesma forma agora, o caso de Xuxa que a gente vai falar aqui, que inclusive foi uma dica do meu querido irmão Guilherme Espírito Santo. Ele tem o avatar dele, sempre tá comentando aí. O avatar dele é daqueles anônimos. Então um abraço para o meu querido irmão aí, que ele sempre tá mandando dica. E como eu digo, Deus usa todos vocês pra gente criar esse conteúdo aqui, irmão. E graças à dica desse guerreiro, desse irmão, a gente vai ver a notícia que tá na ABOL. E primeiro eu vou ler a notícia, vou mostrar a própria Xuxa falando aí, pra gente chegar a uma reflexão, tá certo? Então, como não há tempo a perder, pega a macaxeira com linguiça de galinha e vamos iniciar o nosso quadro. Xuxa diz que atuou em filme erótico para agradar Pelé. Mentira! Fiz e me estrepei, nas palavras dela. Eu vou colocar um trechinho aí pra você ver. Eu vou ficar calado. Veja o trecho, tá certo? O amor estranho, amor. Me enganaram, falaram um monte de coisa que era pra ser feita assim, assado, fiz de outra. Foi a única coisa que o Pelé me fez eu fazer o trabalho que ele falou, faz para o meu amigo, fiz e me estrepei. Beleza, você ouviu ela falando, né, família? Agora vamos lá. Xuxa Meneghel fez uma revelação sobre o trabalho mais polêmico de sua carreira, o filme erótico Amor, Estranho Amor, de 1982. Inclusive, nós fizemos um documentário completo aqui que vai sair no Face, tá certo? E ela deu strike, ela veio aqui pessoalmente e deu strike no meu canal. Quase perdemos o canal. Na época veio de Dragon Ball também, veio de Yu-Gi-Oh! E a gente quase perdeu o canal. Foi 3 strikes lá no outro canal. E por isso eu fiz outro.
Depois fiz os documentários de cena, também levei mais 2. E aí foi que eu criei esse terceiro canal, família. Porque a verdade, ela não pode ser dita. E essa mulher, ela já faz tempo que ela tá tentando esconder a verdade. Mas a gente vai chegar nessa parte aí. Vamos ler a matéria como tá certo? Bom, o filme erótico Amor Estranho Amor, de 1982, em que ela tem relações sexuais com um garoto de 12 anos. Em entrevista a Eliana, exibida ontem no SBT, a rainha dos baixinhos contou que só topou participar do filme por causa do Pelé, seu namorado na época. Odiei fazer amor, estranho amor, me enganaram, falaram um monte de coisa, que era pra ser feito assim, assado. Foi o único trabalho que Pelé me fez fazer, porque ele falou, faz por causa do meu amigo. Fiz e me estrepei, afirmou Xuxa na conversa para a apresentadora do SBT. Na longa que tem Tarcísio Meira e Vera Fischer no elenco, Xuxa interpreta uma garota de programa e trabalha para a mãe de Hugo, o garoto com quem a prostituta se envolve sexualmente. Xuxa tentou na justiça proibir a busca no Google das expressões Xuxa pedofilia e similares, mas perdeu a ação movida contra a empresa norte-americana. Em uma conversa com fãs no Facebook, Xuxa defendeu Amor Estranho Amor. Não gostar de mim não tem problema. Querem me chamar de garota de programa, querem dizer que sou pedófila porque fiz um filme quando tinha 18 anos. Então chamem. Aliás, gostaria que todo mundo visse o filme, é muito bom. Essa mulher é muito hipócrita, família, eu tenho que parar. Ela é tão hipócrita que ela acabou, né, de fazer uma ação contra o Google, perdeu essa ação contra o YouTube, removeu todo o vídeo, como o meu aqui, removeu todo o vídeo que mostrava essa verdade desse filme, escondeu o próprio garoto que acabou virando ator de filme pornô no meu documentário, família, que foi um grande documentário. Quem assistiu considerou o melhor documentário sobre o assunto do YouTube. Nós ganhamos muitos inscritos graças a isso, a um trabalho bem feito que a gente fez. Mais uma vez eu contei com a ajuda de inscritos, inclusive, para fazer esse vídeo. Esse canal realmente é feito com a união de todos nós, e eu montei esse vídeo, fiz pesquisa de noite, passei 2 semanas para montar, 15 dias para fazer esse vídeo. E eu deixei claro lá que a Xuxa, na época, negou, desmentiu, comprou os direitos do filme, removeu de todas as locadoras do Brasil, proibiu que mostrasse qualquer trecho desse filme. Ela fez isso e agora vem dizendo, né, com a cara mais cínica do mundo: aliás, gostaria que todo mundo visse o filme, é muito bom. É um filme onde ela se deita nua em cima de um garoto pequeno, porque se você tem consciência, irmão, não interessa se... porque o Pelé primeiramente ele não pediu. Tenho certeza que ele não chegou a pedir isso a ela, ele não ia pedir. Agora, se pedisse ainda, ninguém é obrigado, tá certo? Ela fez porque quis, porque queria ficar famosa. E no filme, você vê que ela dá tudo ao personagem. Eu nem recomendo que você assista o filme, é um lixo, um lixo. É uma mistura de demonização com erotismo. Família, é um lixo, é um lixo. Esse filme, inclusive, acaba o filho pegando a própria mãe. A mãe tem tara no filho. É um absurdo o filme, uma nojeira mesmo. No programa Eliana, Xuxa também falou que Pelé foi seu primeiro amor, mas admitiu traições e mentiras do jogador de futebol, eleito atleta do século XX. Esse namoro dela com o Pelé, todo mundo sabe, família, que foi a mídia que organizou isso aí, porque tinha aquela parada de casais interraciais, então queriam fazer, né, a loirinha com o afrodescendente, então juntaram os dois ali, nunca rolou amor, aquilo ali foi, mais um contrato. Eu até desconfio que tem grandes youtubers que eu já comentei aqui, tá certo, que também estão nessa, de fazer contrato para divulgar certas agendas liberais. Se vocês for bom entendedor, vocês sabem do que eu tô falando. Eu acho que tá rolando isso aí. Não é à toa que tem gente aí com depressão, né? Mas enfim, não quero acusar ninguém, eu não tenho prova. Isso aí é só um pensamento meu assim, não é porque eu penso demais, mas eu acho muito estranho o cara que às vezes tem uma educação como a minha, né? Uma educação rígida, e de repente se torna liberal demais até no relacionamento. Eu acho muito estranho, família. Ninguém evolui tanto assim, não. Nem um Digimon evolui tanto assim, não. E eu não chamo isso de evolução, acho de retrocesso mesmo. O casamento, ele tem que ter respeito. É como diz o padre quando você se casa, que você, homem, viva para sua esposa e a sua esposa viva para você. É assim que Deus quer. Até porque, família, a relação sexual entre os corpos, a gente troca muito germe. Se você fica pegando germe de um, germe de outro, você é imundice mesmo. É imundice. Não é à toa que as pessoas usam preservativo porque sabe disso. Então, quando você vive para sua esposa e a esposa vive para você, automaticamente vocês estão se prevenindo contra todas essas doenças que estão aí só te esperando para te pegar. Às vezes essas pessoas ficam com um parceiro de eu não tava doente, agora fulano me passou essa doença. Na verdade o cara também nem tinha. O cara pensa a mesma coisa daquela mulher, porque a junção dos dois, a troca dos vírus dele gerou uma doença. Isso acontece, isso é científico o que eu tô falando. Aí eu vejo alguém dizendo, isso aí inventaram na Bíblia, sexo não é pecado. Claro, sexo é pecado sim. E para que ele deixe de ser pecado, você tem que se casar, tá certo? E viver para aquela pessoa. E aí você vê que até nos corpos físicos todo o pecado realmente é amenizado. Você já não tem a mesma chance de pegar doenças como aquela pessoa que vive com um e outro.
Então veja que a coisa é por aí. E tem vários exemplos aqui de Deus no corpo físico e na espiritualidade que eu poderia dar, mas aí o vídeo vai ficar com 200 horas, né? A gente vai fugir do assunto. Vamos continuar aqui então. Namorei durante 6 anos, foi meu primeiro relacionamento sério da minha vida. Eu tinha 17 anos, dos 17 anos aos meus 23 anos. Foi meu primeiro amor. Eu fui muito apaixonada por ele, tive que lidar com traição, com mentira, porque ele dizia que o Pelé precisava fazer certas coisas. E eu, depois de um tempo, comecei a achar que isso era normal. Quando não estava mais com ele, vi que não era normal, disse a apresentadora. Isso aí, tanto é mentira também, família, que ela já deu entrevista dizendo que não gostava de Pelé, que ele era um cara burro, que não sabia conversar. E o Pelé retruncou dizendo, mas na hora, né, que ela não falava nada. Então, pelo amor de Deus, né, família, é muita cara de pau. Vocês se falam até hoje? Perguntou Eliana. Muito pouco, mas a gente fala quando pode, respondeu Xuxa. Então só mentira, família. Aí agora, né, eu quero que aqueles mais críticos digam na minha cara assim: Davi, seu bocoió, você vem falar dessa porcaria, quem quer saber disso? É mais um assunto que você tem que ter uma atenção especial. Por quê, família? Porque a Xuxa passou tanto tempo reinando, né, como a rainha dos baixinhos, mudava de programa, era uma das principais apresentadoras da Rede Globo e de repente a casa caiu. Por quê? Por que tudo isso aconteceu com a Xuxa? Então esse é um momento de reflexão e de esperança também para você ver que nem tudo tá perdido, família. Enquanto a gente tiver essa brechinha aqui para falar, para mostrar a realidade, ainda tem esperança. Porque a esperança tá na conscientização da massa. A grande massa desperta, ela poderia ser um contragolpe nessa ordem mundial e botar ela de joelhos da noite pro dia. Bastava ter uma conscientização. E no caso de Xuxa, a gente pode compreender que naquela época dela, onde ela era a rainha dos baixinhos, onde ela reinava, existia aquele acordo podre que tem entre a mídia. Olha, você não fala da minha emissora, você não fala dos meus artistas e eu também não falo dos seus. Então, essa mídia que a gente sempre confiou, eu digo os nossos pais, os nossos avós, né? Não, vamos ver se é verdade, a mídia falou, vamos ver o que os repórteres têm para nos informar. Tudo isso aí, todo esse quadro, foi mudando aos poucos quando a internet chegou. As pessoas foram percebendo que as notícias são tendenciosas e escolhidas a dedo, dando sempre o sentido e a aparência que interessa à mídia. Então era por isso que você nunca escuta nada dos grandões. Tudo isso era abafado. A própria Xuxa, como a gente comentou aqui, ela tirou esse vídeo das prateleiras, ela perseguiu todas as pessoas que falavam sobre esse filme, como o próprio garoto, que acabou tendo a única saída, né, para continuar na mídia. Ele disse claramente, olha, ela me perseguiu. Ela não deixou que eu tivesse oportunidade em lugar nenhum para me esconder. Então o único mercado que eu tive a oportunidade foi no mercado pornô. Então, família, você veja como a hipocrisia desse pessoal era grande. Eles acostumaram, eles botaram na cabeça. Eu não vou nem falar aqui o que eu mostrei no documentário sobre ocultismo, magia negra, tudo colocado nas músicas delas, nos clipes dela e tudo que aconteceu na vida dela. Eu não vou nem falar isso porque eu já fiz um documentário especial para isso e vou postar na nossa página em breve. E aí, família, a gente pode ver hoje como as coisas estão dando certo. Como é que a rainha, né, a poderosa, aquela que estava sempre ali, que era desejada pelas outras emissoras, de repente leva um chute da própria Rede Podre, e aí tenta na outra emissora que fica forçando o programa dela ali, sem audiência, os caras tentando, e dá uma mudada no programa e traz novos quadros e continua fracassando. Por quê? E aí ela vai lá no Garoto Espertinho e fica, não, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas o pessoal tem das provas aí. Então o tempo da mentira acabou, irmão. É isso que é bacana, é isso que a gente fica cheio de esperança. E família, só pra finalizar esse vídeo, para o nosso raciocínio final sobre esse caso da Xuxa, eu vejo que ela até poderia ter uma segunda chance com o público, poderia até voltar a ser amada, né? Bastava ela se arrepender. Todo cristão deve perdoar, né? Se errar é humano, perdoar é divino. Então, e Deus nos ensina a perdoar, dá outra face. Se ela realmente se arrependesse, se ela parasse de tentar ludibriar as pessoas, que é o que ela tenta fazer o tempo todo, negar fatos, né, jogar em cima a culpa agora, como ela fez, de outros. E eu não tô dizendo que Pelé é santo, não. Basta ver o abandono que ele deu aos próprios filhos dele e você vê que também não é um cara fora do futebol, realmente não é uma pessoa que você queria ter amizade. Independente disso, velho, ela realmente se arrependesse, o que é que o cristianismo nos diz? Todo aquele que se arrepende, nova criatura é. Mas é o arrependimento de verdade, não aquele arrependimento mentiroso. Você continua, faria de novo. Eu queria, como ela disse aí, né? Queria que todo mundo assistisse, porque é uma mentira. Tanto é que basta postar alguns trechos desse filme dela e ela dá logo strike. Todos nós erramos, todos nós temos pecados, temos alguma coisa no passado que às vezes a gente não gosta nem de lembrar. Mas quando a gente realmente se arrepende, isso acontece. Você não gosta nem de falar e você jamais, nem em hipótese alguma, você faria de novo. Você fez talvez porque
foi forçado, a situação obrigou, não sei o que você estava passando. E aí você fez aquele ato, mas logo em seguida, ou até você não percebeu o que era de fato o que você fez, mas depois quando você percebeu, você sente aquele profundo arrependimento e vergonha de ter feito aquilo. Então isso sim é arrependimento de verdade. E quando você sente isso, quando você diz, meu Deus, me perdoa pelo que eu fiz e nunca mais eu volto a fazer, e até aconselho outras pessoas a não cometer o mesmo erro que eu, isso se chama arrependimento de verdade, arrependimento verdadeiro. E é uma coisa que infelizmente posso até estar errado, né? Como eu gosto sempre de ter essa humildade aqui, de não dizer é assim como eu estou dizendo e pronto, mas eu vejo a coisa dessa maneira. Mais uma vez posso estar errado, mas eu não sinto arrependimento nela, até pela tentativa ainda dela negar os fatos, né? Era muito melhor, na minha opinião, se fosse eu no lugar dela agora, eu pediria desculpa às pessoas por ter tentado passar esse negócio de boa moça e colocado aquelas mensagens nas músicas, aquela simbologia nos programas, ainda que não fosse minha culpa direta, fosse, sei lá, dos diretores do programa e tal. Mas por eu ter me submetido a fazer aquele papel, eu com certeza chegaria aqui e pediria desculpas, famílias. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer quando erra, né? Então é isso, errar é humano e perdoar é divino. Mas para isso é preciso a gente se arrepender, tá certo, família? E aí você vê, ela hoje vem culpar o Pelé por uma coisa que ela fez, né, de maior, uma coisa que ela escolheu. Aí ela, já desesperada, depois de tantos anos aí, nessa cara enrugada, depois de tantos anos ela vem dizer, não foi o Pelé. Por que não disse isso antes? Quer dizer, você vê o desespero, a tentativa de voltar, porque ela quer voltar. Esse pessoal não é questão de dinheiro, família. É questão de ninguém falar mais, isso pra eles dói. Ó, ninguém liga mais, eu não tenho mais fã, o pessoal não se preocupa comigo. Só aquela meia dúzia de gato pingado, que esses aí vão defender até o fim. Mas não tá nem aí mais, a mídia não tá nem aí mais pra ela. Então ela... Porque a mídia é assim, eles cospem mesmo a pessoa, não estão nem aí. E aí ela fica ali pensando, meu Deus, tenho tanto dinheiro e valeu a pena. É isso, né, família? É uma das pessoas aí, né, uma mulher dessa que participou desse filme, é uma das que fez essa lei aí da palmada, né, proibindo os pais de criarem seus filhos como se deve. E aí foi ela que, uma das que, não, aí ó, Xuxa, grande moral ela tem pra fazer isso, né. A própria filha dela agora, que é um assunto que eu nem quero falar, mas também tá envolvida aí numa polêmica que... Essas coisas eu não gosto de ficar passando na cara não, né, família? Mas a verdade, família, é que a gente colhe o que planta, mais cedo ou mais tarde nessa vida. Então é isso, família. Passa esse vídeo adiante, mostra pra mais um amigo. É tão importante a gente falar desses casos como da nova ordem mundial, porque na verdade é um assunto só. Tudo isso vem se tratando da agenda global, da agenda globalista. Então é muito importante que a gente fale sobre esses assuntos, família. Não deixe passar, porque quando a gente começa a ficar arrogante, querendo achar que sabe de tudo, é nessa hora que a gente se perde. Cada assunto, principalmente quando envolve mídia, por mais que não pareça na hora que tem a ver com o assunto, ele tem. Então a gente precisa realmente fazer um estudo aprofundado e ver que as coisas estão ligadas. Então mais uma vez agradeço a todos vocês que nos prestigiou com a sua audiência. Fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.